Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto de geometria são ângulos alternos, internos e externos, em retas concorrentes, tá certo? Aqui nós temos a nossa imagem e aqui nós temos as suas características que nós vamos determinar. Por exemplo, primeiro, ângulos alternos são pares de ângulos que estão em lados opostos em relação à reta transversal, né? Então a gente vai analisar essa afirmação. Primeira, retas concorrentes. Quem são as retas concorrentes? São aquelas retas que vêm na mesma direção e se cruzam em um determinado ponto ou que se afastam saindo de um determinado ponto em direções opostas, tá certo? Então, no caso, elas são representadas por letras minúsculas aqui, G, H. E H. Segunda, reta transversal. Quem é a reta transversal? É aquela reta que corta outras retas, né? Transversalmente. Então, no caso, corta no meio. Então, no caso, representado pela letra minúscula M. Terceira, ângulo das retas G e M. Veja só, se essa é a concorrente G e essa é a transversal M, ela cria quatro ângulos que nós vamos colocar em ordem. No caso, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3 e ângulo 4. Temos aqui ângulos das retas HM. Se essa é a reta concorrente H e essa é transversal M, então elas, quando se cruzam, criam quatro ângulos que nós vamos colocar em ordem, começando pelo 5, 6, 7 e 8. Esses são os ângulos. 5. Quinta, ângulos da região interna. Nós sabemos que a região interna é a parte central da figura. Então, no caso aqui, nós temos quatro ângulos, que é 3, ângulo 4, ângulo 5 e ângulo 6. Em seguida, nós temos, na sexta, ângulos da região externa. A região externa são aquelas regiões mais distantes do centro. Então, nós temos quatro. Agora, também vamos colocar em ordem, começando pela 1 e a 2, o ângulo 1 e o ângulo 2, que estão externos, e 7 e 8, que também são externos, são os mais distantes do centro da figura, do centro da imagem, certo? Em seguida, nós vamos determinar a sétima, que são ângulos alternos internos. Veja só, como é que funciona a questão dos ângulos internos, dos ângulos alternos? É o que aqui diz aqui, ó. Pares de ângulos que estão em lados opostos em relação à transversal. Por exemplo, observe aqui a questão das cores. Se eu tenho aqui o ângulo alterno interno 3, então eu tenho que procurar outro ângulo que seja no centro, na posição contrária do outro ângulo, totalmente contrário. Por exemplo, se um está em cima, o outro tem que estar embaixo. Se um está na esquerda, o outro tem que estar na direita. Então, por isso que eles são alternos. Observe, eu tenho 3, que está esse roxo completamente. Quem é esse alterno é o outro roxo completo, que no caso é o 5. Ó. Um está em cima, um está embaixo. Um está na esquerda, outro está na direita. Então, o 5 é seu ângulo alterno interno. O ângulo alterno interno de 4. De 4, observe que ele é branco. Então, o seu alterno interno é 6. Por quê? Porque um está em cima, outro está embaixo. Um está na direita, outro está na esquerda. Então, ele é o seu alterno interno. Agora, o contrário. O 5. O 5, que é o seu alterno interno, observe. Pela cor você já sabe. É o 3. Por quê? Porque um está embaixo, outro está em cima, um está na direita, outro está na esquerda. Então, esse é o alterno interno. Um é o contrário do outro. O 6. Quem é seu alterno interno? É o 4. Observe pelas cores. Ó. Um está embaixo, um está em cima, um está na direita, outro está na esquerda. Então, seu alterno interno é o 4. Né? Oitava. Ângulos alternos externos. Os que estão fora, os de azul. Vamos lá. Seu alterno externo de 1. Observe pela cor. Azul, completamente azul. Ó. Seu alterno interno é o 7. Por que é o 7? Porque um está em cima, outro está embaixo, um está na direita, outro está na esquerda. Então, está correto. Ângulo alterno interno de 2. Quem é o de 2? É o 8. Certo? Por que é o 8? Observe as características. Um está em cima, outro está embaixo, um está na esquerda, outro está na direita. Então, são completos, né? Ângulo alterno interno de 7. O seu alterno interno é 1. Mesma justificativa. Um em cima, um embaixo, um na direita, outro na esquerda. Alterno externo de 8. No caso de 8 é o 2.
Por quê? Porque um está em cima, outro está embaixo, um está na direita e o outro está na esquerda. Então são alternos externos, tá certo? Muito bem, pessoal, agora vamos passar para a nossa atividade. Vejam só. Aqui eu só mudei alguns detalhes, né, na nossa figura, mas as perguntas continuam semelhantes. Vamos lá. Primeira questão. Retas concorrentes. As retas concorrentes são aquele par de retas representadas por letras minúsculas que se cruzam em um determinado ponto e se afastam em um determinado ponto, né? Representado por duas letras minúsculas. Segunda, reta transversal. A reta transversal é aquela reta que corta as retas concorrentes e também é representada por uma letra minúscula. Terceira, ângulos das retas PR. Se essa é a reta P concorrente e essa é a reta R transversal, quando elas se cruzam, elas criam 4 ângulos que estão em ordem numérica, tá certo? Quarta, ângulos das retas KR. Se essa é a reta concorrente K e essa é a reta transversal R, ao se cruzarem, elas criam 4 ângulos que podem ser descritos numericamente em ordem, tá certo? A quinta, ângulos da região interna. Os 4 ângulos da região interna são aqueles 4 ângulos que estão no centro, né, colocados em ordem numérica, tá certo? Sexta, ângulos da região externa. Os 4 ângulos da região externa são aqueles 4 ângulos que estão mais distantes do centro, que também devem ser colocados em ordem numérica, tá certo? Ângulos alternos internos. Veja bem, até pela cor você pode determinar o alterno interno. Observe, a gente tem 4 ângulos internos. O ângulo alterno interno de um é quando um está em cima, outro está embaixo, um está na direita, outro está na esquerda. Por exemplo, o ângulo alterno de 13. Quem é o 13? Seu alterno é o que está do outro lado. Ó, se o 13 está em cima, o seu alterno tem que estar embaixo. Se o 13 está na esquerda, o seu alterno tem que estar na direita. 14. O 14, se ele está em cima, o seu alterno tem que estar embaixo. Se ele está na direita, o seu alterno tem que estar na esquerda. O 15, mesmo processo. Se o 15 está embaixo, o seu alterno está em cima. Se ele está na direita, o seu alterno está na esquerda. 16. 16 está embaixo, então o seu alterno está em cima. Se o 16 está na esquerda, o seu alterno está na direita. Tá certo? A oitava, ângulos alternos externos. 11. Se o 11 é o alterno externo, então o seu alterno externo tem que... Se ele está em cima, seu alterno está embaixo. Se ele está na direita, seu alterno está na esquerda. 12. O 12 está aqui em cima, então seu alterno está embaixo. Se ele está em cima, então seu alterno tem que estar embaixo. Se o 12 está na esquerda, seu alterno tem que estar na direita. Ok? 17. Seu alterno externo, por exemplo, se ele está embaixo, seu alterno tem que estar em cima. Se ele está na esquerda, seu alterno tem que estar na direita. 18. Está aqui embaixo, então seu alterno tem que estar em cima. Se ele está na direita, seu alterno tem que estar na esquerda. Tá certo?